ao vivo com mais um bate-papo super legal aqui, pessoal, hoje no Pensando Fora da Cachola. A Rê, a Elisane hoje com um assunto, né, saúde mental. Não vou levar mais tanto para o mérito, né, Elisane, assim, já começando a saúde mental e os contras, às vezes também os prós, a gente entender tudo isso, porque o pessoal às vezes se assusta. Mas, galera, compartilha, curta, chama os amigos, colega veterinário, vem para cá saber um pouquinho. Quem não pode estar aqui, vai ficar gravado no YouTube, a gente vai deixar o link lá no Instagram sempre também, né? E hoje, com essa presença ilustre de uma psicóloga para conversar com a gente sobre a nossa saúde mental, dos médicos veterinários, mas sempre deixando aquele quesinho para quem quiser perguntar aqui também sobre você. Não vou colocar profissão nenhuma, mas vou perguntar sobre você, sobre a sua família, sobre aquele amigo, que às vezes a gente, aquele amigo, né? Que a gente sempre fala, meu amigo, né? Coloca essa perguntinha aqui também. Então, Elisane, seja bem-vinda ao Pensando Fora da Cachola. Rê, apresente a Elisane pra gente, vamos lá. Animadíssima, né, Fê? Porque a gente fala, Fê sempre fala que a gente devia nascer com uma psicóloga e uma acupunturista. Então, tô super animada e vou te dizer até que curiosa, porque a Elisane, ela é psicóloga clínica, né? E ela atua, ela é especialista em luto e intervenção nos sofrimentos extremos, né? Numa visão bem humanista, né? Tentando entender realmente que sentimentos são esses. Participa, inclusive, de um grupo que estuda o suicídio, né, a suicidologia, e aí ela vem fazendo um trabalho, e chegamos, né, uma outra, nesse trabalho, tentando entender o porquê do número de suicídios aí entre os médicos veterinários. Então, é um prazer te receber, Elisane, seja bem-vinda ao nosso canal, que seja a primeira de muitas. E a gente queria muito que você falasse um pouquinho do seu trabalho, trouxesse para a gente o que você conseguiu descobrir aí nessas suas pesquisas, que vai com certeza contribuir muito com todos nós. A palavra é sua. Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Poder compartilhar um pouco sobre saúde mental, especificamente falando sobre a medicina veterinária, mas que estende a todos nós, independente da profissão. Eu até costumo brincar que psicólogo e veterinário têm algo em comum. A gente aprende a cuidar dos outros. E a gente acaba esquecendo que quem cuida precisa ser cuidado. Então, partindo desse lugar de um estudo que a gente vem fazendo em relação ao número de suicídios entre os médicos veterinários. Da onde vem isso? Estou com uma colinha aqui, porque eu sou péssima de número. Mas, assim, uma pesquisa recente aqui no Brasil mostrou que 93% dos veterinários consideram o estresse um dos maiores desafios da profissão. 42% dos veterinários trabalham em plantões finais de semana, à noite, em cargas horárias que levam ao extremo cansaço. E 84% deles dizem se sentir ansiosos, deprimidos, em algumas situações desesperançosos. Isso me surgiu, então, a curiosidade, por que os médicos veterinários têm se sentido assim? Eu resolvi fazer uma pesquisa. Nessa pesquisa, uma das perguntas era: qual o motivo da escolha da medicina veterinária? O que te levou para esse lugar? 78% dos entrevistados responderam que é por vocação. E vocação, ela vem de um lugar de afeto, né? É um lugar muito íntimo nosso. Ela nos faz pensar como se fosse um chamado, algo quase que sacerdotal, né? E a gente, nossa, eu sou realmente chamada para isso, eu nasci para isso. O que realmente é maravilhoso, e é isso que faz sentido nas nossas profissões. A gente precisa realmente gostar e estar disposto a fazer o que a gente se propõe. Porém, isso pode ser um motivo de sofrimento quando se depara com a realidade de trabalho. Por quê? Por mais boa vontade que tenhamos de cuidar, é a nossa profissão.
em algum momento nós vamos esbarrar no quesito financeiro. E entre os motivos de sofrimento para o médico veterinário, apareceu a culpa. E eu fui tentar entender o que é essa culpa. A culpa vem de um lugar, e uma fala me marcou muito, que ela dizia que parece que eu estou explorando o lugar de sofrimento. Imagina a gente trabalhar o dia inteiro fazendo aquilo que a gente gosta, com a sensação que a gente está explorando o outro no sofrimento. No final do dia, a gente está acabado. É desumano com um profissional. Isso aumenta 10 vezes mais quando o tutor chega e fala assim, eu não tenho dinheiro para pagar. E aí, o que a gente faz? Põe lá o bichinho para fora e o tutor fala, então não vou atender. Não, né, gente? Afinal de contas, a gente não pode perder a humanidade. E o segredo está justamente no equilíbrio. É possível, sim, a clínica social, é necessária. Por outro lado, também é necessário saber que no final do mês tem uma conta para fechar. Porque senão, esse veterinário vai passar a trabalhar exatamente como essa pesquisa. À noite, nos plantões, nos finais de semana, nos feriados. Porque ele tem que cumprir com a obrigação dele, financeira. Só que isso vai levar para um lugar de cansaço, de esgotamento. E esse ciclo de sobrecarga no final do dia, do mês, vai acumulando de tal forma que vai transformar num desgaste, manifestando, então, naquilo que a gente conhece pela depressão, ansiedade, burnout, e situações extremas que resultam, então, no suicídio. Até porque a gente tem nossa vida própria, né, e aí a gente mistura, né, usa do momento da nossa vida para essa extensão, para dar conta dessa finalização, né. Sei por que me identifico, só acho que me identifico um pouco. E o que a gente vê também, né, é um quesito que chama atenção. A maioria dos veterinários trabalham sozinhos. E no final do dia, não tem nem com quem compartilhar tudo isso que sentiu, nem o cansaço dos plantões imenso, nem a tristeza pela festa que precisou abrir mão de ir porque tinha que trabalhar. E diante da situação que não tem lugar para falar das dores, das inseguranças, das impotências, tudo isso vai atravessando durante o dia, vai reverberando, e o que faz com isso? Para onde eu levo isso? Se eu não tenho com quem conversar. A gente até compartilha em casa, obviamente, com os familiares e tudo mais. Mas, para além disso, eu acredito muito no que a gente chama de cuidado coletivo. E o que eu descobri na pesquisa é que raramente existem grupos de veterinários que se reúnem para conversar, para fazer trocas, para falar sobre as suas dores, para falar sobre os seus medos, para ter ideias. Então, lugares de encontro, pontos de encontro, que a gente pode um dia falar sobre as dores, pode falar sobre o medo do final do mês que não vai fechar conta, mas que vai falar da vida também, vai falar da política, da religião, do jogo do futebol, enfim. Redes entre os veterinários, pelo que eu entendi, é algo raro. E aí vocês que vão poder me dizer se isso é real ou não. Na verdade, juntou num grupo de zap para sair briga. Tô com a Dani Luz aqui, ela tá no comentário, ela pode até colocar aqui se eu tô falando besteira. Juntou meia dúzia no grupo do WhatsApp, imagina 200 num grupo, é para ofender, é para fazer uma gracinha, é para dar a entender que o outro... como conheci o seu cliente aqui, é isso. E no dia que tem jantar, no dia que tem palestra, é para ficar comentando da vida dos outros. É bem essa. A Dani tá aqui, ó. Ela tá escrevendo aqui, ó. Tem que ser muito amigo mesmo. Não é isso, Dani? É verdade. Aqui, pelo menos, no nosso nível, é esse. É bem interessante você falar isso, Eli, porque a gente fala muito aqui, né, Fê? A gente começou, inclusive, esse canal, Sim. porque a gente quer muito mostrar para os nossos colegas a importância das nossas parcerias. Integração, exatamente. Né? Uhum. É o trabalho integrativo, é a parceria de... eu estou enxergando de uma forma, né? Ou pensando fora da caixola, eu estou pensando de uma forma, eu estou enxergando de uma forma, o meu colega vem e ele olha de outro ângulo. E desse outro ângulo ele vai enxergar o que eu não consigo enxergar do meu ângulo, Sim, no meu óculos. Né? Uhum. E isso é rico. Então a gente começou esse canal pensando nisso. Fê,
a gente precisa falar para os nossos colegas que dá para a gente trabalhar junto, que ninguém vai tirar a paciente de ninguém, muito pelo contrário, né? O trabalho em conjunto, o conhecimento que a gente tem com o conhecimento do clínico convencional, a gente consegue ampliar esse repertório de possibilidades de uma forma rápida, eficiente, e o que a gente mais quer, o bem-estar animal. Então é muito interessante você trazer isso, porque esse é um dos nossos focos, né, Fê? Dessa reflexão em conjunto. E o grande problema na veterinária hoje, vou trazer a minha visão, assim, está expandindo muito as especializações, né? Hoje a gente está aí que é parecido com a medicina humana. Eu puxo sempre a sardinha para o veterinário, que a gente estuda muito, tem veterinário aí na medicina humana auxiliando desde sempre. E eu vou falar assim, né? Desde quando eu me formei, que tem aí mais de 12 anos, eu tento fazer essa integração, não na parte só que eu trabalho hoje das terapias integrativas holísticas, mas assim, trazendo para o tutor, tem o endócrino, tem o cardiologista, tem o odonto. Então, assim, na época que eu tinha clínica, eu tinha todas as especialidades. E naquela época você já batia naquela, mas existe esse profissional? Existe, ele vem até aqui, existe, porque quem faz tudo não faz nada, porque eu tenho que ter ele, para ele também ampliar essa visão. Então, eu venho plantando isso, desde lá. E ainda eu vejo hoje aquela coisa, mas eu vou indicar para o cardiologista para ele falar mal de mim? Mas eu vou passar para o pneumologista para ele... Sabe essa coisinha? Que, assim, só quem sofre é o paciente, né? E hoje, de fora, eu agora, né, a Rê também pode falar por isso, porque como a gente trabalha com esse olhar mais do todo, né, a gente às vezes é julgado. A Dani está entrando nesse mundo agora, eu acho que ela vai começar a notar isso. Porque quando você se apresenta como acupunturista, trazendo toda essa relação, às vezes você é motivo de chacota, né? E mesmo você trazendo toda essa visão para a parte clínica da coisa, ainda você escuta as gracinhas, né? Mas aí aí eu fico me perguntando, eu penso, e aonde ficou o paciente nessa história? Né? Que às vezes está num sofrimento de final de vida, né? Às vezes você poderia auxiliar ainda mais aquele tratamento convencional com outras ideias, até se a pessoa não gosta daquele tipo de tratamento, mas num bate-papo, numa conversa, abrir a mente, né? Quantas vezes a gente está conversando sobre uma coisa e abre a mente, a caixinha funciona o start? Complicado na veterinária, é complicado. Mas assim, lutarei até o fim com isso. A rede é potência, né? É possível coexistir com todas as ideias, com respeito, porque isso é lugar de cuidado, né? Quanto mais união, mais fácil é da gente conseguir enxergar o lugar que a gente não dá conta e procurar ajuda, e vai evitar sofrimento. E falar dos sentimentos, né? Conseguir falar, olha, eu tô sentindo, e o outro dizer, nossa, eu também sinto igual. Né? Porque às vezes a gente acha que só a gente sente isso. É engraçado quando a gente comenta, fala assim, nossa, eu também sinto isso. Eu achei que só eu que sentisse desse jeito, só eu que pensasse desse jeito. Até esse olhar que você está trazendo da dó de cobrar, da preocupação, de que sentimento é esse, de que culpa é essa, né? Como que eu entro nessa cobrança numa situação de sofrimento? Nossa, são tantas. E é um lugar também delicado, porque aí quando a gente fala de saúde mental, o pessoal vem com a ideia do autocuidado, o que é ótimo, gente. Precisa mesmo fazer exercício físico, precisa sim comer direito, precisa tomar sol, precisa fazer uma série de coisas. Mas a vida permite? Porque se o autocuidado for mais uma forma de sofrimento na minha rotina insana, não faz sentido. Né? Então, é perguntar esse autocuidado que é vendido, até quando isso faz sentido para mim? O que é possível para mim? Eu tenho que ir para a academia, mas o meu horário faz sentido na academia? Eu vou ter que levantar às 4 da manhã para fazer isso e prejudicar minhas horas de sono. Nossa, eu achei... Posso fazer um... Eu não aguento. É que eu falo mais com a minha boca, mas eu não aguento. É que agora veio na minha imagem uma coisa assim, que eu vou falar para você. Amei isso que você falou. Porque me corrija. Isso é as modas, a modinha, né? Todo mundo tá correndo 4 horas da manhã, eu vou correr também. Todo mundo tá tirando a fotinho, com a boquinha lá na academia, eu vou também. Mas aí eu fico me perguntando, gente, você precisa naquele horário justamente fazer aquilo?
será que às vezes você não dá para ir naquele dia, mas você fazer até um mantra, uma respiração, olhar as estrelas, né, caminhar, fazer alguma coisa, mas você precisa correr igual todo mundo, que nem todo mundo corre, porque nem todo mundo nasceu para aquele esporte. Ah, não, mas o outro está fazendo, então eu não me encaixo. Para mim poder me encaixar naquele nicho, eu tenho que correr também. Eu tenho que tirar a fotinho do espelho lá. Gente, sabe o que eu acabo vendo, Elisane? Tentar se encaixar onde você não se encaixa. Sabe? Porque para mim poder, de repente, estar naquele nicho de colegas, se eu não correr, se eu não tirar fotinho com o beijinho e com o meu negocinho lá da academia com a creatina lá, eu não vou conseguir atender naquele lugar. Juro para você, eu vejo isso. E eu entra também a aceitação, né? Vem aceitação, vem segurança, vem uma. Mas, gente, que humanidade é essa? Para onde a gente está caminhando? Me fala um pouco disso. Né? Me fala um pouco disso. É um lugar muito perigoso. Porque quando a gente volta de novo o olhar, né, para esse sofrimento que a gente traz dos veterinários, o pano por pagar, trabalhando horas excessivas, sem dormir direito. Quem não dorme direito não come direito. Quem trabalha em plantão, final de semana e tudo mais, né? Não tem energia. Aí junta, exatamente. E junta com o luto, né? Que vai, a depender do lugar que o veterinário trabalha, ele vai presenciar vários lutos no dia. Junta com a pressão dos tutores, com a impotência diante do sofrimento, tanto do animal quanto do tutor. A eutanásia, que é algo dificílimo para trabalhar. Ainda o meu autocuidado virou um problema, porque se eu vou lá na academia e eu Elisane, corro na esteira a 4 por hora, aí eu olho do lado, a minha colega está correndo a 10, eu já vou me sentir o quê? Inferior. Sim. Eu já vou me sentir mal. Sim. Né? E aí essa comparação por si só me leva para um lugar de sofrimento. Lugar de sofrimento. Eu já tô, né? Eu já tô no lugar de sofrimento quando eu me comparo assim, né? Porque eu tô preocupada com o que o outro tá pensando, eu tô preocupada em ser melhor do que o outro, né? Exato. Ou quando não vira uma cobrança pessoal, então assim, para eu esquecer de tudo isso que eu faço para dar conta da minha realidade profissional, então eu vou me dedicar ao esporte. Mas aí é se dedicar a ponto de performar. Então vira-se uma obrigação. Não é mais autocuidado. Ah, eu vou aprender a tocar um instrumento, então, como hobby. Mas aí eu tenho que estudar a ponto de como se eu fosse me apresentar na orquestra sinfônica. Porque eu preciso postar. Né? Então, são lugares de sofrimento que vão acumulando e que a gente vai entendendo como autocuidado, mas ele acaba sendo perigoso se a gente não se conhece. E aonde a gente se conhece? Aí a pessoa fala, vai vender o peixe, né? Não, gente. A terapia não é um espaço só para a gente falar sobre dores. Porque a dor e os problemas, eles vão existir. Mas é onde a gente aprende a lidar para além de. Com os recursos internos que eu tenho dentro da minha realidade, o que é possível eu conseguir fazer. Na pesquisa que eu fiz dos 22 entrevistados, 6 apenas não tinham perdido para o suicídio um amigo ou um colega. Gente, isso é assustador. Isso a gente está falando da entrevista na capital. É um recorte muito pequeno. Quando a gente olha para a realidade, segundo a OMS, anualmente morrem-se mais de 700 mil pessoas por suicídio. Que equivale mais ou menos a uma morte por 40 segundos. Mas, Elisane, posso trazer uma dúvida, assim? Claro. Não dentro do contexto todo, mas além. Hoje a gente não está vendo muitas pessoas se suicidarem por, desculpa pôr no aspas, tá? Por qualquer coisa. Ou é porque a gente está muito com fácil acesso à mídia e a gente vê mais? Ou sempre foi assim? Na verdade, sempre foi assim. O que acontece é que o suicídio ele tem um contexto histórico, ele vai mudando conforme a época. Quando a gente começa a estudar a história do suicídio, a Idade Média e tudo mais, existia um lugar que era, a depender da época, que era visto como uma coisa honrosa. Então, isso vai mudando conforme a concepção da sociedade, até que chega nos nossos tempos que se tornou um fator de lidar com a dor. A dor é tão grande que eu quero acabar com ela. Eu só penso em acabar com ela, eu só acho a alternativa da morte.
E claro que o acesso à mídia, a gente consegue hoje ter informações que nós não tínhamos, né? Entendi. Até mesmo a forma como é abordado. Teve uma época que não podia se falar, porque achava que ia incentivar, né? Se eu falo sobre suicídio, então alguém vai ter uma ideia. Não, quando eu falo sobre suicídio, eu permito que as pessoas que estão em sofrimento possam pedir ajuda, mas eu preciso falar da forma correta. E na verdade eu puxei isso também porque tem muita gente que pergunta sobre o Setembro Amarelo, né? Por que que tem essa fama o setembro? Você pode falar só um pouquinho? Porque tem gente perguntando aqui, por que Setembro Amarelo? Por que não é Março Amarelo? Fala um pouquinho. A origem, bem resumidamente, se trata que aconteceu nos Estados Unidos, é um caso de um rapaz que tinha um Camaro amarelo e ele morre por suicídio. Então, por conta disso, por conta dos estudos, o amarelo ficou em função disso. E porque foi no mês de setembro. Uhum. E a família não entendia o que ele estava nesse sofrimento, né? Exato. E aí ficou o lacinho amarelo, porque o pessoal fazia a cartinha dizendo ajude, né? Essas palavras que a gente vê. Mas é bem legal porque estavam perguntando aqui o porquê o setembro, não o outubro, o março, né? Mas é por causa dele, né? Legal, vamos embora. O Setembro Amarelo ele é bem complexo em todas as instâncias, né? Eu acho que sim, é necessário, precisa se falar, mas lembrar que isso não acontece só em setembro. Exatamente. Então, para além do Setembro Amarelo, eu acho que o mais importante é quando a gente realmente se propõe a entender o sofrimento do outro, e quando eu digo se propõe a entender, não é do ponto de vista profissional, né? Porque a gente convive com as pessoas diariamente, e vocês não são veterinárias 100% do tempo, assim como eu não sou psicóloga 100% do tempo. É poder entender, inclusive, sinais de alerta das pessoas que convivem conosco, porque hoje, quando a gente fala bom dia, mas já passou pela pessoa, né? É aquele bom dia obrigatoriamente, ele não é genuíno, você não está interessado. Quando a gente trabalha com colegas, é fácil de perceber quando um amigo nosso não está bem. Porque você convive com aquela pessoa há muito tempo, você faz a leitura dela. Mas quando não é algo que é uma convivência full time, dificulta a gente entender os sinais de alerta. E aí o pessoal fala, acontece, mas como que eu não vi? Como que eu não entendi? E as famílias se culpam, e é obviamente que sim, a questão da dor, porque a gente não tem como prever. A gente previne quando a gente começa a olhar como um todo na sociedade, que são sinais de adoecimento. Quando a gente olha para uma sociedade que trabalha insanamente, que performa insanamente, e que no final do dia está esgotada e precisa tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio... Gente, os números de suicídio vão aumentar. Né? Quando a gente fala... Desculpa, pode falar. Pode falar. Uhum. Não, que quando a Fê traz, né, que parece que tem muito mais hoje, eu penso que, além do que a doutora Suzane está colocando aqui, né, a querida Suzane que vai estar com a gente também, que a terapia ela traz essa clareza de nós mesmos, de como a gente se relaciona com esse mundo. Eu penso muito, eu sou da educação, né, e eu penso muito em como essas crianças estão sendo criadas em relação a como lidar com esse mundo. Então, eu acredito que realmente está aumentando muito mesmo, porque o nível de frustração hoje, na educação infantil, né, no ensino fundamental, não existe. As crianças não têm tolerância à frustração. E eu vejo filhas de colegas minhas que se suicidaram, é nesse sentido, porque não tem tolerância a essa frustração do mundo. Então, numa primeira situação, acha que aquilo é o fim do mundo, e quanto que a gente, no nosso tempo, eu fiquei velha agora, né? Eu e você, né, Fê? Quanto que no nosso tempo a gente trabalhou frustrações? Não é agora que você pode comprar isso. Não, essa boneca não vai vir agora. Né? Não, você não pode acessar isso agora. Só que agora não. Agora, falar não é um problema. Então, eu acho que vem também dessa educação hoje, de como esses profissionais estão se formando hoje, em qualquer área, né? Que a gente está falando hoje um pouquinho da veterinária, mas qualquer área. Os profissionais que estão se formando, eles estão se formando com essa sensação, que eu estava falando no começo, de insegurança. Eu nunca sei se eu sou bom o suficiente. Eu não me sinto seguro de atuar. E aí vem, por que eu não indico? Porque eu não tenho segurança do meu trabalho para indicar para o outro. Eu tenho medo do que ele vai falar, porque eu mesma não confio em mim.
Uhum. Não é? Tô viajando ou não é isso também? Ele que traz esse contexto todo do suicídio. Tem uma relação mesmo? A gente olha, na verdade, como multifatorial. Ele vai esbarrar, sim, né, na frustração. E a frustração, talvez em decorrência da comparação. Então, o excesso de comparações, o excesso de desejos daquilo Mídia que é também, né? irreal leva a esse lugar de frustração e adoecimento. Então, eu quero ser a melhor psicóloga. Então, para isso, eu tenho que estudar todos aqueles cursos que o Instagram fica me mandando o dia inteiro. Mas aí eu também tenho que trabalhar, mas eu tenho família e eu vou começar a falhar. Em algum lugar, eu vou falhar. Não vai dar para ser bom em tudo. E aí vem a frustração. E se a gente não se conhece, se a gente não tem um espaço para compreender e lidar com isso, vai acarretar no adoecimento. E vários fatores juntos, ele pode sim levar ao que a gente chama de sofrimento extremo. Então, quando a gente pensa, né, se eu não me engano, o suicídio é a terceira causa morte no mundo entre jovens de 15 a 29 anos. É uma faixa bem exclusiva. Extensa. Mas é uma faixa extensa, né? Da E, adolescência. e essa faixa mesmo de formação, de valores, de entender o que é possível, o que não é possível na minha realidade. Então, eu acho que sim, existe sim a questão realmente de uma forma diferente de lidar com a educação, e quando eu digo educação, é educar pessoas para o mundo, não da educação específica na escola, né? Sim. E cai também, eu acredito, que na questão da própria medicalização da vida. E aí é um lugar perigoso de entrar. Mas o excesso de medicalizações, o excesso de As diagnósticos. justificativas de comportamentos, né? É o que a Dani trouxe aqui, né? Hoje é fácil matar, é fácil ofender, é fácil suicidar, porque se resolve fácil as coisas, porque não sabe resolver de outra forma. Hoje a escola ela vem buscando a possibilidade de trabalhar as questões das relações, porque começa a se ver esse buraco. Então você tem projetos, né, editoras que Seu fone ficou longe. olha como está delicada essa questão do socioemocional, né? Ter que trazer para a escola essas discussões que eram discussões de valores de casa, né? Então tá gritando o quanto a gente precisa trabalhar o nosso emocional, essas relações. E gritando também, talvez, o quanto as famílias também não têm como lidar, não têm estrutura para lidar, porque também não estão preparadas. Exatamente isso que eu queria entrar agora. Ó, eu falo demais, falei para você. Difícil quando a gente fala, né, do jovem desestruturado, tal, mas sabe o que eu vejo? Famílias desestruturadas. Porque quem vai estruturar se às vezes você tem um pai e uma mãe desestruturado também? Exato. Você chega em casa, que nem o Gabriel está colocando aqui, ó, o quanto também essa taxa não está atrelada a redes sociais e o jeito performático que temos tido de lidar com a vida. É isso mesmo, é pai e mãe o tempo todo no Instagram, vendo, desculpa o que eu vou falar, se minha bunda tá maior que a da minha amiga, se meu cabelo tá mais loiro que o da outra, se a vizinha tá passeando mais do que eu, se o carro do vizinho tá melhor e seu filho tá lá. Às vezes começando o início de uma faculdade, que nós todas passamos por isso, e sabemos como é difícil tudo que a gente enfrenta lá dentro, né? Que a gente vai ter momentos ali, não só na parte acadêmica, mas na parte de lidar com pessoas, com o mundo afora. Ali você não sabe se você vai para pesquisa, se você começa no primeiro ano fazendo estágio, é um boom de informações, daí o cara chega em casa, a menina, o pai e a mãe estão preocupados com outras coisas em vez de educar. E aí eu fico me perguntando, a gente joga essa bagagem no adolescente, no jovem, né? Mas eu acho que hoje é uma desestrutura social, né? Quantas vezes você vai atender, eu vou atender, eu tô falando com a pessoa tá com o celular na mão. E o cachorro tá prestando atenção no que eu tô falando. Aí eu falo, entendeu, né, Bob? Legal, tá bom? Porque assim, ele tá interessado no que eu tô falando e o pessoal tá no WhatsApp. Né? Não, e é demais, né, Fê? Porque a gente está conversando com a pessoa, explicando o que está acontecendo com o animal e ela tá olhando no celular. Ela tá no celular. Eu vou dar um exemplo outro dia bobo na farmácia.
A moça chegou lá pro farmacêutico, eu estava esperando a minha vez, não, perguntando da prednisolona. E o farmacêutico olhando pra cara dela, assim, ele olhou para mim, assim, ele pensou, acho que exatamente igual a mim. Mas como que você estava na consulta e não entendeu o que o médico falou? Você estava fazendo o quê? Porque a pergunta para ela, para o farmacêutico, era exatamente assim: como que ela administrava aquela medicação? Que a receita estava na frente dela. Aí ele pegou a receita, leu para ela ficou olhando para a cara dele. Sabe aquela situação? Daí ele não aguentou, ele perguntou, mas a senhora não estava na consulta com seu filho? Não, eu estava, é que bem na... E ela falou, é que bem na hora que ele estava lá falando blá, 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 ela fez ainda assim. Eu estava preocupada com o negócio do serviço aqui no Zap. Aí nós dois olhamos para a cara do outro, aí eu pensei, acho que ele pensou a mesma coisa que eu. Complicado, né, mãe? Complicado. Aí você vem na farmácia, o farmacêutico se coloca numa situação que ele não é o médico, né? Tudo bem que ele estudou, ele pode dar informação, mas ele fica numa situação difícil também. Então, assim, tô falando, não é só veterinário, são outros profissionais. E a pessoa ainda fala, eu estava ocupada mexendo no Zap. Então, assim, isso acontece diariamente, Suzane. Então, assim, desculpa, Elisane, eu pergunto para você, é uma sociedade desestruturada, né? É complicado essa situação hoje que a gente está vivendo, né? Aí estou perguntando por causa do Gabriel, colocando aqui também sobre as redes sociais, né? O que você acha disso? Eu acho que nós não estávamos preparados para o excesso de informações que temos. No sentido de que a gente volta de novo a falar sobre o equilíbrio, né? Tudo é muito bem-vindo, desde que equilibrado. As ferramentas tecnológicas estão aí, nos ajudam muito, inclusive estamos conversando aqui justamente pela existência por elas, exatamente. Né? Mas não dá para estar aqui com você e estar respondendo o WhatsApp ou falando com alguém em casa, enfim. É uma questão de presença. E hoje a gente tem dificuldade de estar presente nos lugares. Comprometimento, né? Porque está acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo, e eu quero também estar presente aqui com vocês, mas eu quero estar sabendo também o que está acontecendo ali, no meu curso que vai acontecer tal dia. E quando a cobrança também, né? É uma autocobrança também, né? Eu preciso participar de tudo. E por mais que a gente se policie, a gente também acaba entrando nesses lugares. E quando a gente vê, a gente corre o risco de estar em casa, com o filho ali pulando na nossa frente, fazendo as coisas, e a gente no WhatsApp respondendo coisas do começo do dia que não deu tempo, coisas do dia seguinte. Então, assim, o fácil acesso a tudo isso traz muito benefício desde que a gente consiga dosar. Quando a gente consegue dosar, a gente precisa limitar. E para limitar, a gente precisa escolher. Eu escolhi estar aqui. Para eu estar aqui, eu tive que abrir mão de uma série de outras coisas. Isso, né? Então, escolher, a escolha em si, ela traz angústia, né? Eu vou estar com as meninas lá, mas então eu não vou conseguir estar, sei lá, na minha aula da academia. Quando eu digo angústia no sentido de dar escolha, porque eu preciso abrir mão, né? E é muito difícil fazer isso. Então, quando a gente não tinha a internet, que a gente estava lá assistindo a novela da Globo, a gente não tinha muita opção de canal. A galera da minha época, a gente tinha meia dúzia de coisas para assistir. Então, não tinha essa ansiedade. Era possível estar mais presente. Então, eu acredito que a gente vai esbarrar muito isso em todas as questões profissionais. Mas, em algum momento, vai ser necessário parar e olhar para isso, porque a gente não dá conta. E eu vou te fazer uma pergunta assim, vamos falar assim na parte clínica da coisa psicológica, quando a pessoa já está beirando ao pensamento do suicídio, é fácil fazer esse resgate? Não digo que é fácil, mas porque a gente não tem o domínio sobre a vida do outro, graças a Deus. Mas o que eu penso assim, para a gente fazer escolha, a gente precisa estar mentalmente saudável, né? Uma pessoa que chega no consultório adoecida porque ela está com uma ideação ou porque ela tentou, ela não está em condições de tomar uma decisão naquele momento. Seja qual for a decisão dela. Ela precisa pensar sobre a situação que causa tanta dor a ponto dela achar que a morte é a melhor saída. Então, no consultório, a ideia é trabalhar o que a gente pode pensar a partir de.
A dor está instalada, ela é real para todos nós. Só quem realmente vive vai saber. O que para mim pode ser insignificante, para você pode ter uma dimensão absurda. Né? Então, a ideia é que a pessoa possa pensar sobre o que está acontecendo a partir daquela dor. E você já teve algum caso que você achou que ia conseguir esse resgate e não deu? Felizmente, não. Ai, que bom. Porque deve ser impactante, assim como a gente lida aí com a eutanásia, né, com o luto. Eu acredito que deve ser bem complicado, né? Porque é você tentar fazer esse resgate, dar a corda e a pessoa não querer pegar ela, né? É bem complicado. Ó, Fê, puxando de novo aqui, o Gabriel trouxe de novo a colocação e que eu também queria trazer, sobre essa questão que a gente vive num mundo que não é real, né? Esse lance que nem você falou, Fê, de se eu não fizer, se eu não participar daquilo, se eu não der o beijinho naquele mundo, né? E eu coloco até uma questão assim simples, de assistir uma apresentação dos nossos filhos e a gente assistir pelo celular, porque a gente quer gravar. Uhum. É uma coisa ridícula, mas que mostra o quanto a gente não está presente na coisa. A gente está vendo por uma tela, ao invés de ver presencial. Está preocupado em filmar aquilo, está preocupado em fazer foto no encontro. Hoje a gente não se preocupa de finalizar o encontro com uma foto. Não, a gente já faz a foto primeiro para falar que a gente está lá. Exatamente. Depois a gente se preocupa com o encontro. Sim. Então, isso que o Gabriel traz aqui, né? Eu sinto que estamos vivendo múltiplas realidades ao mesmo tempo. O mundo virtual deixa de ser uma conexão com os outros pontos no mundo real para virar um mundo à parte que disputa a nossa atenção. Então, é como se a gente estivesse mesmo em dois mundos diferentes. Quem eu sou na telinha e quem eu sou de verdade. E a gente está mais preocupado em viver o que é a telinha do que quem a gente é de verdade. E a gente esquece de quem somos nós. A gente se perde de quem somos nós. E o que a gente busca, né, nesse mundo irreal? O que me faz viver? Uhum. Não é incomum a gente estar em algum lugar e a gente olhar da mesa do lado, ter ali 3, 4 pessoas e estarem cada um no celular. Às vezes 2 está conversando, 3 está conversando pelo celular com alguém provavelmente de fora dali, não faz sentido que seja com quem está ali. E então a gente procura o quê nas relações? Eu acho que é essa a pergunta. Quando eu estou fazendo foto para colocar lá no Instagram, qual é a intenção? É porque eu quero realmente compartilhar aquele momento com alguém que não esteve naquela viagem? Ou é que eu quero buscar algo que eu desejo, mas que eu não consigo, às vezes, nem entender ou que eu não consigo suportar? Então, eu preciso performar algo irreal. Não, e posso trazer mais? Às vezes isso na vida social. E as fotos que a gente vê no trabalho, que às vezes eu fico me pensando, meu Deus do céu, será que eu não tenho tempo de tirar foto? Porque eu fico perdendo mais. Meu tempo é pro meu paciente. Eu juro pra você, tem hora que eu penso e falo, devia ter tirado uma fotinha, esqueci. Mas tem gente que chega a trazer um estúdio, né, de foto, tem drone em cima da pessoa, tem tudo. Eu fico pensando, eu falo, gente, acabei de sair aqui da casa do cliente, nem esqueci de tirar foto do Bob, né? Falei, na próxima eu tiro, porque eu tô pensando no caso, eu tô pensando em 1000 coisas na minha cabeça que eu tenho que fazer, que eu tenho que pedir de exame, tal. E hoje a gente vê um mundo que, assim, se você não postar também o que você faz, o colega não te chama porque você não tem fotinho no Instagram. Né? Então, assim, complicado. E a Sayuri está trazendo novamente aqui, Elisane, para você, que muitos proprietários enxergam o veterinário como um São Francisco de Assis. E acham um absurdo que o médico seja pago financeiramente, pois o animal é um ser inocente e escolhemos a profissão por amor. Continua. Diz assim. Tem mais uma continuidade aí, ó. Ela continua. E tratar já seria recompensatório bastante. Mas amor pelos animais e pela profissão não paga as contas no final do mês. Como lidar com essa dicotomia? Volta lá no início, né? A vocação, né? O sacerdócio. Eu acho que como lidar é nós partirmos do princípio que é a nossa profissão. O médico faz o juramento de salvar vidas humanas e é lindo e ele faz isso, e ainda bem que temos ele, mas nós pagamos por isso. Nós pagamos por uma escolha nossa, né? Tanto que trocou a nomeação agora por responsável, né? Nós somos o responsável por aquele animal, ele não é responsável por ele mesmo, assim como
filho, Nós né? pagamos pelos engenheiros, como precisamos de serviço, pagamos pelos arquitetos para construir as nossas casas. Todas são vocações, todas são bonitas, todas. Acredito eu que grande maioria dos profissionais escolheram por realmente se identificarem. E o fato de ser um bichinho e ser fofinho e ser lindo, e a gente vai fazer de tudo para cuidar, mas por trás dessa vocação e todo esse amor exige muitos anos de estudo, de dedicação, né? Diário. Então, eu acho que é ter esse olhar que eu sou profissional, que é o meu trabalho. Eu vou dedicar, sim, as horas que eu estiver possível aos atendimentos sociais, mas fora isso, é a minha forma de sobreviver. A gente ainda não consegue viver de brisa, infelizmente, de luz solar. É De verdade. prana, vamos ver de prana. O dia que nós chegarmos nesse ponto, pode ser que a gente realmente exerça nossas profissões somente pela vocação. Quem sabe? Mas eu vou colocar mais um foguinho no parquinho aqui. Eu acho que aí a gente pode falar de todas as profissões. Porque a gente está no mundo do reclamar, né? Do falar mal. Então, assim, além de tudo isso que a gente conversou aqui, ainda tem aquele que não faz o tratamento direito e fala que o profissional não presta. Não vai lá no seu consultório ou na consulta online que você marcou e não resolveu nada, psicóloga. Né? O arquiteto, o engenheiro mandou comprar o material tal porque seria melhor para aquela obra, mas aquele cara não presta também. E aí ele junta com o colega que ele passa, que aí ele quer ganhar, né? E fala, realmente, eu sou o máximo, porque eu faço desse jeito, de uma outra forma diferente, mas ele vira o Deus da coisa. Então a gente está vivendo num mundo de complicado, né? Porque assim, antigamente se falava, a propaganda boca a boca sempre foi a melhor, mas hoje se posta, se fala, se filma, se julga e joga-se tudo isso numa rede social sem perguntar para o outro, mas e aí? Mas como é que foi essa história? Muito certa, justamente. Se é que a história é verdade, né? E é um fator de sofrimento, né? Claro que é. Aí a gente começa a se comparar, poxa, eu não tenho 500 mil seguidores, eu não sou um bom profissional, poxa, não trouxe aqui, eu falei o valor do tratamento e levou o Lulu lá para o outro. E eu acho que a importância da gente se conhecer para saber que não, eu sou um bom profissional. Se posicionar. Trabalho, exatamente. A escolha é da pessoa, realmente, e eu não tenho controle sobre a escolha do outro. Exatamente. Para algumas pessoas vai ser muito mais interessante ter a foto do Lulu dele com um profissional que tem lá os 500 mil seguidores, porque para ele aquilo é importante, né? Não são os valores daquela pessoa, daquele tutor que seja, que faz com que ele tome as decisões. E não cabe a nós. E eu sempre fui da opinião, existem 500 mil farmácias, existem 500 mil clientes para as 500 mil farmácias. Eu sou da opinião de energia. Vai vir para você aquele que se encaixar com você, que se conectar com você. Quando eu tinha consultório, eu sempre pensava assim, não era para ser, porque o que Deus manda, Deus, o universo, seja o que você acreditar, vai te mandar dois, porque você tem que ter uma conexão, tem que ser a conexão com você, com o animal, aquilo tudo tem que favorecer para dar certo, porque se já houver ali uma desconexão, alguma coisa vai falhar. Só que a gente precisa colocar isso na nossa vida até. Porque às vezes a gente fica tentando, olha, eu quero ser psicóloga, né? Falando assim, às vezes você fica tentando em cima de uma amizade, em cima de um familiar que às vezes não está batendo naquela tecla com você, você fica tentando uma situação que não vai te trazer coisas boas. E eu acho que na nossa profissão é a mesma coisa. Eu estou dando essa dica também, porque às vezes as pessoas ficam batendo até num tratamento que às vezes ali não está dando certo, porque não há essa conexão, né? A pessoa não escuta o que você fala, diz para fazer. Então, às vezes, é legal você passar até para o outro, porque às vezes o outro vai ter uma outra forma de falar e vai dar certo. E às vezes a pessoa vai até falar, não serviu para mim, mas vai servir para aquele. Né? Vão indicar aquela outra pessoa. Eu acho que a sinceridade, a empatia, eu acho que tudo isso a gente tem que colocar no nosso dia a dia para tentar levar a vida um pouco mais fácil. Eu acho que é o vínculo, né, Fê? Eu acho que a gente se vincula aos nossos pacientes, né? Sim, com certeza. O vínculo, ele é muito importante, porque é a partir dele que a gente vai conseguir trabalhar o que for necessário, para que o paciente tenha segurança de não concordar com a gente, de falar, olha, eu acho que esse tratamento não é isso que eu quero, de não concordar com a terapia, exatamente.
Então, o vínculo coloca esse lugar de seguro, esse lugar de confiança. Se não existir esse vínculo, realmente é melhor que seja encaminhado, independente da profissão. Você não vai fazer cirurgia com um médico que você não se vincule, você não vai levar o seu pet Claro. para um veterinário que você não tenha, né, um mínimo ali de vínculo. Assim Você não como vai ir na cabeleireira. Nem na É. cabeleireira você vai, que você não achou legal o que ela falou. Exatamente. E vai ter o outro que vai ser legal. Eu acho que. Mas é a coisa mimizenta de falar mal, sabe? Assim, não deu certo pra mim, vou meter o pau. É aquele negócio do restaurante. Eu acho um absurdo. Eu não gostei por tal coisa, mas eu vou botar no Google um negócio desse tamanho, assim, pra queimar o filme. Eu pergunto, pra quê? Você não gostou? Vai outro, vai ter outro que vai gostar. Porque será que tudo que você faz, todo mundo gosta? Você já parou para pensar? Eu sempre me ponho no lugar da pessoa, sabe? Esse negócio lá, eu detesto esse negócio lá do Google de ficar falando mal dos outros. Aí meu esposo tem essa mania. Aí a gente vai em tal lugar, vamos ver lá como que se fala? Os comentários. Os comentários para ver se é bom. Eu falo, amor, se o cara não gostou porque estava salgado, eu gosto de pimenta, eu gosto de sal. Vamos lá, vamos ver, vamos ter a nossa opinião e tá tudo bem. Porque quando você começa a julgar, o dedo que te aponta vai apontar 3 para você. E eu acho que a gente tem que começar a partir daí, né, para mudar também, para que a gente consiga mudar esse ciclo, esse vínculo, essa rede. Enfim, vamos colocar aqui, ó. Né? Porque senão sempre o culpado vai ser o outro, né? Se responsabilizar. Exatamente. Exatamente. Ó, o Gabriel colocou aqui, ó. É muito difícil para mim conseguir entender e separar a ajuda de trabalho. Querendo ou não, nós que estamos na área do cuidado não queremos não cuidar, mas também precisamos cuidar da nossa existência. É o nosso tema hoje, né? É o cuidar de quem cuida. É exatamente isso. E assim, acho que a gente vai ter que fazer um outro encontro, né? Só acho. Exatamente. Então, estamos acabando o nosso tempo aqui. Mas olha, posso só deixar uma dica aqui para o pessoal, né, Elisane? Eu queria que ela falasse isso para o pessoal, porque eu acho que a gente puxou para isso. Ele para de ter vergonha, né, o pessoal, de procurar ajuda. Fala um pouquinho isso. Sim. Porque é aquilo que a Rê falou no começo. Eu acho que a gente tinha que nascer com a acupunturista e a psicóloga. Já saiu da barriga, tá, todo mundo vai para casa. Minha opinião, tá? Desde a barriga da mãe. A mãe já devia estar ali, já saiu, tá com os dois. Mas fala isso, desse medo, dessa coisa de eu ir lá e ser louco, sabe? Essas coisas. Desfica um pouquinho pra gente e a gente já vai marcar uma próxima live, com certeza. Ainda existe esse estereótipo de que só procura psicólogo e psiquiatra quem é louco. Eu não vou no psicólogo porque eu não preciso de psicólogo. E agora, não falando de religião, mas assim, eu não preciso de psicólogo, meu psicólogo é Deus. E aí a gente terceiriza, né, para Deus. Então, eu acho que procurar ajuda é um ato de responsabilidade. É saber que eu não dou conta sozinho, eu não preciso dar conta sozinho, e eu não sou o dono da razão. Quando eu procuro ajuda, eu tenho um espaço para olhar para mim e entender a situação. Pode ser que aquela situação realmente eu tenha razão e eu preciso tomar uma decisão para sair daquilo, para mudar aquilo. Mas eu posso descobrir também que aquele problema está mais relacionado a mim do que o outro e aprender a conviver com isso. Quando a gente procura ajuda, a gente ajuda a nós e aos outros que convivem conosco. Então, o espaço da terapia não é só... Ninguém vai procurar o psicólogo para contar da viagem da Disney, que foi legal, obviamente. Todo mundo precisa de terapia? Todo mundo agora tem que fazer terapia. Não precisa. Precisa. Não. Tem gente que às vezes precisa pontualmente, né? Alguma coisa ou outra que está pegando ali, ela vai, se entende, ela tem mais facilidade, mais flexibilidade para lidar. Algumas pessoas vão precisar de mais tempo, mas só que para saber isso, para tomar essa decisão, precisa se conhecer. Né? Então, eu acho que o espaço de terapia é de autoconhecimento, é de ajuda e é de ajuda para todos. É bem-vindo para todos. Obviamente que a gente sabe que não são todos que têm acesso à terapia, porque ainda é algo que acaba sendo fora da realidade financeira da maioria das pessoas. Mas existem pontos de encontro, existem núcleos de encontro, existem rodas de conversa. Como eu falei no início, eu acredito muito no cuidado coletivo. Então, às vezes, as pessoas também têm vergonha de procurar os lugares que tem roda de conversa, porque vai ter mais gente, eu vou contar sobre mim. Lá você vai descobrir que tem um monte de gente passando pela mesma coisa que você. Enquanto humanos, os nossos sofrimentos são muito parecidos.
Verdade. E o Núcleo Entre Vidas, fala um pouquinho dele. O Núcleo é o meu xodozinho, nasceu recentemente. Sou eu e minha sócia, Suzana Negrini. A ideia do Núcleo é divulgar informação. Para nós, compartilhar informação é uma forma de cuidado. Então, nós gostaríamos de ter um canal para que nós pudéssemos falar sobre a prevenção e pós-venção do suicídio. Surgiu a ideia, então, de ter ali um site para que a gente possa divulgar o nosso e-book. O nosso e-book está lá para download gratuito, não precisa fazer cadastro, nada. Ele traz um pouco sobre prevenção, pós-venção, falas que ajudam, falas que não ajudam, lugares para procurar ajuda em emergência, tem um pouquinho de informação para tudo. E tem também os nossos canais nas redes sociais, entrem lá, procurem, perguntem, a gente responde na medida do possível no mesmo dia. Perfeito. E você atende online? Atendo online, atendo presencial. Perfeito, vou deixar então lá no link da bio aqui no YouTube. Então, pessoal, fiquem à vontade de ela tá abrindo esse espaço para vocês poderem estar batendo papo, conversando, tirando suas dúvidas e agendando, quem sabe, aí a terapia, que é maravilhoso fazer terapia. Só quem faz sabe quanto que é. Já falei, já falei que eu ia agendar a minha já. Gratidão, viu, Eli? Eu espero que você tenha gostado desse espaço aqui com a gente. A gente fala mesmo, a gente acaba falando, eu falo demais, não vou mentir, tá bom? Tem que tratar isso na terapia, mas gratidão, foi muito gostoso, viu? Eu espero que o pessoal bateu bastante papo aqui com a gente, tem outras perguntas, mas tá aberto aqui para uma próxima live aí, com certeza, com a gente. Obrigada, meninas, parabéns pelo espaço, continue assim. É inovador. Eu acredito muito que, independente das profissões, a gente pode coexistir e ajudarmos uns aos outros. Com certeza. Gratidão, Li, ótimo. Tenho certeza que vai contribuir, que é o nosso objetivo, né? Que se espalhe cada vez mais, pessoal compartilhe, porque olha uma informação dessa, como pode fazer diferença na vida das pessoas, né? Gratidão. Boa noite para todos. Gente. Boa noite. Tchau. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.